eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catedral de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catedral de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente e de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter. E hoje eu tô com uma convidada mais que especial, uma convidada que parece até que eu já conheço, na verdade. Será, gente? E não é de hoje. Tô recebendo aqui hoje, o Papo Funerário recebe nesse momento a Aline Araújo, da Montreal Cobrança. Aline, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Estamos aqui em Brasília, né? Brasília, Distrito Federal. Para gravação aí de mais episódios. E estamos aqui, como estamos em Brasília, nada mais justo de que falar de cobranças, né? Com senhorita Aline, né? Com a senhorita Aline. Parece que eu que estou me apresentando. Exatamente. Bom, por que a gente está tendo essa conversa aqui com a Aline? A ideia do Papo Funerário é entrevistar pessoas dos locais mais diversos desse país, desse Brasil. E nós estamos aqui na terra dela, nós estamos aqui diretamente de Brasília para conversar com uma pessoa que entende muito de uma das grandes dores desse setor, que é a cobrança dos nossos clientes, é esse relacionamento com os nossos clientes. Aline, eu queria entender de você como que você caiu nesse setor? Como é que surgiu a Aline da Montreal Cobrança? Eu imagino que, como qualquer pessoa normal, você nunca imaginava virar uma pessoa que cobrava terreno de cemitério, cobrava pessoas que têm alguém sepultado. Como é que você chegou nisso? Olha, eu acho assim que é de extrema importância falar sobre isso, que assim, as pessoas veem, né? 15 anos, 16 anos de experiência no setor funerário. Se eu falar para você que eu fui conhecer o setor funerário mesmo, de verdade, há um ano, você vai acreditar? Caramba! Sim. Eu estou há 15 anos no setor funerário só na área de cobranças. E há 16 anos no todo, né? Só que, assim, geralmente, nós que somos da cobrança, nós somos um bracinho meio que esquecido ali, né? Não vou generalizar, claro, mas, assim, geralmente a cobrança ela fica ali mais, né, mais no off. E eu fui uma dessas pessoas, né? Trabalhei por 14 anos na Campo da Esperança, que é a empresa que administra os 6 cemitérios aqui de Brasília. Com muito prazer. Inclusive, assim, preciso agradecer ao pessoal da Campo da Esperança que, legal, sem dúvida nenhuma, fazem parte dessa minha história, né, da cobrança. Foram 14 anos de um legado que eu, sem dúvida nenhuma, deixei ali. E aí, assim, a cobrança mesmo, ela entrou na minha vida eu tenho 28 anos, você sabe? Ela tem mais tempo de cemitério que eu tenho de vida. Mas, enfim, né? Eu sou de Minas, né, ô Alexandre? Eu sou de Minas. Uai, de qual cidade? Eu sou lá de Minas também. Eu sou de Arinos. Ah, que legal. Arinos, que legal. Minas Gerais. E o que acontece? Quando eu iniciei essa minha vida na cobrança, eu trabalhava num consultório odontológico e eu era assistente ali do dentista e eu fazia ali a cobrança do pessoal, né? Que naquela época o pessoal... como é que se diz? Não tinha esse preparo, não sabia como fazer de forma humanizada. Né? Então eu já cobrava, fazia essa cobrança ali. E ali, na hora do meu almoço, o dono do consultório, ele tinha um posto de gasolina. Gente! E em Minas, era comum, hoje não mais, o pessoal abastecia e anotava ali, né? Não. Na padaria, lá da rua de casa, isso ainda é comum, tá? Esquece isso que ela falou, é comum sim. Sim, mas o pessoal vendia gasolina sim, né? Gasolina. E aí no meu horário de almoço, eu pedia pra ele, falava, deixa eu fazer essa sua cobrança, porque eu comecei a me incomodar, que eu ia pra lá pra ajudar o pessoal e eu via as fichinhas. E aí eu pegava minha bicicleta na hora do almoço e ia fazer essas cobranças. Exatamente. Você pegava sua bicicleta e ia fazer as cobranças das fichas atrasadas de gasolina. Caramba! E aí, assim, consegui zerar, sabe? Caramba! E aí ele, Aline, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Essa cidade tá pequena, você precisa realmente ir pra um lugar pra... expandir os horizontes. Expandir isso daí. Arinos já ficou pequeno pra você, porque ele conseguiu ver ali, tipo, ninguém tinha tido aquela ideia. Sim. Tava esquecida ali no cantinho e eu peguei e resolvi. Caramba. E aí ele me chamou para vir trabalhar em Brasília, que foi na época que eu vim, em 2006, para trabalhar aqui, numa empresa de cobrança também. E por problemas na pessoa, o pessoal fechou a empresa. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar na Campo da Esperança. Caramba. Que eu fiz o processo seletivo na época, comecei como auxiliar de cobrança, ao longo ali do tempo, fui mostrando meu trabalho, fui promovida.
E as pessoas ficavam inquietando aquilo. Por que não? Você tem tanta experiência, você conseguiu resolver tantos problemas aqui também nessa cobrança. Abra sua empresa. E eu falei, tá. Só que ali, Alexandre, assim, abrir uma empresa de cobrança, eu poderia pegar muitos nichos para eu cobrar. Sim. E no meu coração eu ficava, eu vou cobrar só cemitério. Caramba. Porque eu pesquisava e eu falava, gente, não tem empresas que cobram cemitério. É assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje conseguem ver isso muito claramente, porque assim, eu já tenho algum tempo de setor funerário, mas a Montreal foi a primeira empresa que eu vi, que é uma empresa especializada nesse tipo de cobrança, que é uma cobrança diferente, né, Aline? É uma cobrança que requer muita sensibilidade, requer muito cuidado, muita atenção, né? Exatamente. E aí foi onde eu entrei com o meu diferencial. Sim. Então, eu peguei ali os meus 14 anos que eu já estava ali e falei, eu vou, de fato, seguir nessa cobrança, que tem que ser uma cobrança humanizada. Sim. Enquanto nós estamos falando na era aí, né, da inteligência artificial, dos chatbots, vamos botar, o chatbot consegue fazer... Tecle 1 se você deve uma taxa de manutenção. 2 se você deve 2 taxas. Sim. Entendi. E assim, o que eu entendo... Você queria pessoalizar o negócio, eu gosto, pessoa para pessoa. Assim, exatamente isso. Porque eu acredito que a cobrança de cemitério, ela exige que ela seja essa cobrança... É mais uma escuta. Sim. Né? Nós precisamos ouvir. Sim. As pessoas querem, sabe... Me ouve aqui, eu quero falar, eu não atrasei isso daqui, não foi porque eu sou picareta, não é porque... Não, calma, tem uma história. Então, assim, as pessoas querem ser ouvidas. E aí é onde entrou o diferencial da Montreal. Eu tenho... Dar esse espaço de fala para as pessoas, né? Sabe? Ou as pessoas querem falar. Então, assim, na Montreal, o meu atendimento, ele é 100% humanizado. Caramba, então, assim, nós temos, claro, a gente usa tecnologia de e-mail, SMS, WhatsApp, porém, você vai falar o tempo todo com um humano ali. Com uma pessoa. Com uma pessoa que vai te ouvir, para que você possa resolver, para que você possa converter, né? Tipo assim, a pessoa estava pensando em cancelar. Se for no chatbot, a possibilidade... É muito frio, né, Aline? E assim, as pessoas... Bom, você aí deve estar percebendo que as relações humanas estão cada vez mais frias. Sim, exatamente. E isso até nas empresas. Então, a gente não consegue, às vezes, cobrar os nossos clientes ou manter relacionamento com os nossos clientes, que a gente põe uma coisa qualquer para conversar com eles, uma máquina. Sim. E as pessoas estão sentindo falta desse contato humano, do olho no olho, de ouvir alguém, de ser ouvido, né, de poder expressar. Exatamente. O que pensa. Então, a cobrança... do cemitério, a cobrança de funerária, ela exige, ela pede que tenha esse atendimento humanizado, esse atendimento com calor ali mesmo humano, essa pessoa que vai te ouvir, que vai entender o que aconteceu, é a pessoa que vai te perguntar, Alexandre, você quer falar sobre isso agora? Você acha que é o melhor momento? Sim. Sabe? Então, assim, não é no meu tempo, enquanto cobrador, eu preciso entender. Posso te ligar no outro momento? Eu tenho um caso de... Eu faço cobrança, viu, Alexandre? Você faz também? Eu faço cobrança, eu gosto de fazer cobrança, até porque... Eu achei que você tinha umas pessoas que ficavam lá e você só olhava. Não, você faz de fato. Eu faço cobrança. Eu tenho uma equipe de cobrança, mas eu faço questão de fazer cobrança. Por quê? Primeiro porque, querendo ou não, eu sou a referência daquelas pessoas que estão ali cobrando. Uau. Então, assim, se eu só chegar e falar, você vai fazer isso, é diferente de eu estar ali fazendo e os meus operadores, os meus colaboradores me ver esse atendimento que eu vendo. Então, assim, eu não estou vendendo isso na rua só por ver, não. Eu faço isso e eu mostro para eles, de fato, quão é importante você ouvir, quão é importante você estar disposto ali, obrigada, sabe? Então, assim, tem uma história, inclusive é uma história recente de uma cobrança que eu fiz de uma senhora. Ela estava devendo as parcelas do jazigo, de quando ela sepultou o filho dela. E aí eu liguei para ela. Uma senhora mesmo. E aí, quando eu perguntei para ela, eu falei, olha, o que aconteceu? Estou entrando em contato para a gente verificar. Sim. E ela, eu não consigo olhar para esse carnê. Nossa. Depois que eu sepultei meu filho, eu peguei esse carnê e eu guardei ele, porque eu não acho justo eu ter que pagar um local que o meu filho está sepultado. Não foi isso que eu planejei para ele. Caramba. Então, caramba. Você imagina
um robô ali naquele momento. Naquele momento eu precisei acolher ela. Querendo ou não, eu precisei acolher ela. A senhora quer falar agora? Não tinha nem como prosseguir, né? A senhora quer que eu mando convencimento para hoje ou para amanhã? Não era isso, né? Entendeu? Terminou? Vamos? A senhora quer o boleto para pagar? Não, então, assim, Entendi. é diferente esse atendimento. Então, eu acolhi ela. A senhora quer falar agora? Tem um outro momento? A senhora acha melhor comparecer de forma presencial para a gente tomar um café juntas e a gente conversar? Então, ali, sem dúvida nenhuma, eu acolhi. E assim, e o mais importante, ela entendeu que eu não estava ali só querendo receber aquele valor. Caramba. Entendeu? Então, Entendi. além disso. Então, querendo ou não, na minha cobrança, eu ensino isso. Sim. Nós temos o treinamento também, que no treinamento... Ah, você tem treinamento também? Nós temos treinamento, filho. Caramba! Você que tá assistindo aí tá com dificuldade, tá com alguma dor na sua cobrança. Exatamente. Eu acho que você já descobriu a pessoa certa para resolver esse problema aí, né? Caramba, conte-me mais sobre esse treinamento. No nosso treinamento, nós ensinamos justamente isso também. Sim. Por quê? Os operadores de cobrança também, geralmente, ninguém quer ser cobrado, né, Alexandre? Eu mesmo não gosto, né? As pessoas não gostam de ser cobradas, né? Sim. E geralmente o operador de cobrança, ele já se coloca nesse lugar. Entendi. Nessa posição de, calma aí que eu vou ligar e eu já sei como que eu vou ser tratado. A pessoa não quer ser cobrada. Então, eu meio que já me posiciono num lugar de, calma aí que eu sou a cobrança, eu preciso resolver isso aqui. Veste uma armadura e se fecha. Fica aqueles meninos com aquele trenzinho aqui assim, não é isso? Exatamente. Entendi. Então, assim, no nosso treinamento, a gente ensina desarma. Entendi. Desarma porque nós estamos aqui para resolver. Caramba. Nós não estamos... Então, aqui... assim, Ali, me corrija se eu estiver errado. Mas seu treinamento, além de ter bases técnicas, além de ter bases de ensinar a pessoa de fato o que é que ela tem que fazer, mas tem toda uma pegada comportamental também. Sim. Tem toda uma pegada assim de humanização, de voltar a pessoa, calma. Você não é um robozinho, você é uma pessoa e se comporte como tal. Como tal. E aí vem também toda a parte de treinamento... De quebra de objeção. Sim. Sabe? De entender, de se colocar não no lugar de uma pessoa que cria problemas para o cliente, mas uma pessoa que resolve aquilo dali. Sabe? No nosso treinamento, nós ensinamos justamente isso, que Caramba. Você não é o criador de problemas, porque geralmente a cobrança, assim como o setor funerário, teve um momento que ela foi muito mal vista, né? Sim. Sabe? Querendo ou não, assim, quem já deveu carro, eu já fiz cobrança de carro e era outra história. Fala não, senhor, fala não. Então, assim, a cobrança, ela também, ao longo do tempo, ela melhorou bastante. E o que a gente ensina é justamente isso. Vamos resolver, Sim. sabe? Vamos ligar, mas no seu lugar de solução, sabe? Entendi. Então, tudo isso nós ensinamos no nosso treinamento. Então, a Montreal hoje, ela é uma empresa, sem dúvida nenhuma, que ela tem esse atendimento desde a terceirização, treinamento, consultoria. Ah, tá tudo bagunçado aqui, eu não vou querer terceirizar, sabe? Eu quero organizar. Você organiza? A gente vai lá, faz a escuta, faz um diagnóstico. Muitas vezes... nas minhas consultorias, a gente costuma muito ver que, geralmente, o supervisor, que é para ser o supervisor de cobrança, é um verdadeiro severino. Faz de tudo. Ele faz de tudo. Então, essa pessoa, esse supervisor, ele não consegue criar um vínculo com a equipe dele, sabe? Um vínculo de... É importante, então, ter essa separação, as pessoas serem, de fato, especializadas na cobrança, serem especialistas em relacionamentos com o cliente? Faz toda a diferença, Alexandre. Então eu não posso ter só um cara da operação que acompanha os meninos da cobrança, que acompanha a equipe de cobrança. Eu preciso de uma pessoa que seja presente de fato. Sim, sem dúvida nenhuma, porque assim, nas consultorias que a gente faz, nos treinamentos que a gente faz, assim, 98% que tem essa pessoa que não está ali, a cobrança não nasce. Porque, assim, com quem que eu vou falar? Sabe? A quem que eu vou recorrer? O diretor
tá no mundo, o diretor tá super ocupado, Sim. sabe? Eu não vou no gerente de vendas, eu não vou no gerente do cemitério. Eu preciso ter alguém que vá me ouvir, porque assim, se eu não criar vínculo com a minha equipe, como é que a minha equipe vai criar vínculo com o cliente? Sabe? Exemplo arrasta. Entendeu? Então, Entendi. assim, se eu não tenho um supervisor que está aqui comigo, entendendo as minhas dores, para saber o que a minha equipe precisa, como que a minha equipe está falando, como que a minha equipe está se comportando, como que isso vai funcionar? Entendeu? Outro caso que é muito comum em cemitérios e funerárias é o atendente, o vendedor faz a cobrança. Qual é a chance disso daí dar certo? É muito difícil. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Eu vendedor sou quer vendedor, sei. vender. O vendedor quer vender. Ele quer vender. Ele não está preocupado em cobrar, em Não receber, sabe? Ele está preocupado em fazer a venda. Exatamente. Então, assim, no nosso diagnóstico, a gente pega justamente esses gargalos e a gente ajusta justamente isso daí. Porque, Caramba. sabe, todo mundo tem que estar ali no seu lugarzinho fazendo o seu trabalho. Sim, sim. E é isso. Então, assim, é um setor que precisa ser visto na empresa. Eu costumo dizer assim que eu vejo muitas vezes o pessoal lá no comercial com 140 vendedores, vamos botar o pessoal na rua. E a inadimplência? Então, o que adianta eu vender 300 e a minha cobrança está cancelando 150? Eu tenho umas torneirinhas pingando aqui, um furo gigantesco na caixa d'água, Exatamente. água indo embora. Eu costumo dizer que é como se fosse um chuveiro, né? Sim. Tipo assim, a venda está colocando aqui, mas tipo... Então não adianta o meu Cadê comercial... o produto final? Não adianta o meu comercial vender 300 Sim. e cancelar 150. Tipo assim, não fecha essa conta. Entendi. Então, eu estou falando aqui cobrança porque realmente a gente está no assunto de cobrança, mas a gente fala justamente que é uma central de relacionamento com o cliente. A cobrança, de uma forma ou de outra, ela é uma venda, né? Sim, sim. Eu preciso fidelizar esse cliente. Caramba. O intuito, a ideia da cobrança é que eu consiga manter esse cliente fidelizado à minha carteira, ao meu cemitério. Não é só vender. Eu preciso vender, eu preciso cobrar com excelência e eu vou te dizer, ainda tem o pós que a cobrança está fazendo ali também. Entendeu? Então, se eu fizer uma cobrança bem feita, o boca a boca daquela pessoa ali, sem dúvida nenhuma também, vai vender o meu cemitério. Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu tenho um comercial exemplar, maravilhoso, que tá aqui e usa terno, gravata, bonitinho. As lencinho aqui assim. Tem mais lindo do mundo. É. Aí, quando liga na cobrança para pedir um boleto, eu sou maltratado. Ou eu não tenho uma pessoa para me ouvir. Sabe? Então, assim, não faz sentido. Tem que andar junto. A cultura é no todo. Muito se fala de acolhimento, Aline. Muito se fala de acolhimento, muito se fala de atendimento humanizado, muito se fala de respeito ao cliente, Sim. o olhar do cliente. E aí chega o comercial do jeito que você falou, muito bonitinho, Exatamente. arrumadinho. Pessoal muito bonito, gente do comercial geralmente anda muito bonito. Mas enfim... E aí liga na cobrança, a pessoa é maltratada ou a pessoa não tem uma experiência tão legal. Quebra tudo que o vendedor construiu no momento da venda. O vendedor construiu que seria... A pessoa seria bem atendida, a pessoa seria respeitada, a pessoa seria vendi a acolhida. empresa, né? Eu vendi a empresa, Vendi a que é de empresa. fato meu trabalho. Sim. O trabalho do vendedor é vender a empresa, Sim. passar toda a segurança. Aí quando a pessoa liga na cobrança, às vezes demora um boleto e a pessoa já começa a pensar, cara... Se tá atrasando um boleto para me enviar, ou se tá me tratando assim, e o dia que alguém meu morrer, que eu precisar de fato desse povo, como é que eu vou ser tratado? Exato. Se para pedir um boleto para pagar tá sendo assim, essa dificuldade, Sim. como é que Exato. vai ser quando eu de fato precisar do serviço desse povo? Então, é justamente isso. Caramba. A cultura, a excelência da empresa, e assim, eu gostaria muito de dizer o seguinte, eu não estou aqui generalizando e dizendo que toda cobrança e que toda Sim. central de relacionamento ao cliente é assim. Sim. Mas, assim, eu gostaria de justamente deixar esse pontinho de interrogação. A sua cobrança, ela está assim? Ela está entregando a excelência que o seu comercial vende? E muitas vezes... É mais uma provocação, na verdade. Sim. Né? Um questionamento Um para quem esteja nos questionamento. ouvindo. Para parar e fazer essa reflexão. Que às vezes assim, a gente vive tanto no automático
Sim. A rotina de operação é muito puxada, a meta do comercial é muito puxada e às vezes a gente, de fato, esquece esse olhar para a cobrança, né? Exatamente. E esquece de olhar, de fato, se está representando a excelência que o vendedor vende. Eu costumo dizer justamente isso. Então, assim, essa central de relacionamento com o cliente, que ela é uma central de relacionamento com o cliente, ela precisa entregar essa excelência desde o preenchimento ali da ficha que o vendedor faz até quando essa pessoa precisa chegar ali na cobrança. Caramba. E quando ela chega ali na cobrança, o grau de relacionamento tem que ser o mesmo. Vendedor e cobrador, eles precisam falar exatamente a mesma língua. Uma das dificuldades muito grandes que a cobrança tem é venda mal feita. Caramba! Sabe? Então, esse diretor, esse dono, esse gerente, ele sabe que a cobrança não está conseguindo achar essa pessoa porque a venda foi mal feita? Caramba! Entendeu? Então, assim, eu tô preocupada. Eu acho que agora a gente foi no cerne do problema. Exatamente. Então, assim, será que esse vendedor... Porque, assim, o que vende, né? O que as pessoas muitas vezes vendem? A comissão do vendedor. Então, o vendedor quer o quê? A comissão dele. Dinheirinho. Exatamente. E aí a cobrança está aqui com uma dor que poderia ter sido já resolvida no início. Legal. Num simples... Tem outro telefone? Tá certo esse telefone? Tá certo esse e-mail? Sabe? Então, assim, é igual eu tô falando, precisa andar muito junto, Alexandre. Legal. Muito junto. Você que é vendedor e eu que sou da cobrança, a gente tá aqui, tipo, falando mesmo. Então, assim, tem que andar muito junto. Sim, a excelência tem que ser do início ao fim. E ela tem, aqui nessa cobrança, ela precisa também ser entregue com muita excelência. Muita excelência. Então, assim, de fato, a cobrança, na maioria das vezes, ela precisa ser olhada, sabe? Precisa ser entendida. Eu preciso ter um supervisor que esteja ali comigo, me olhando, me ajudando, me acompanhando, campanhas, sabe? Fazendo ali o escalonamento da cobrança, identificando como que é nesse mês, qual que a gente vai pegar, tá quase prescrevendo, o que a gente vai fazer. Então, se eu tiver uma pessoa ali comigo, a gente vai fazer isso junto e vai dar certo. Entendeu? Agora, se eu tenho uma equipe solta, se uma equipe que não se comunica, é só um call center que está ali meio que esquecido, é complicado. O seu cemitério não funciona. Não funciona assim. Não vai muito longe. Não. Aline, eu fiquei pensando aqui agora e eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a maior dificuldade hoje do seu trabalho? Cara, do meu trabalho, você fala enquanto... A questão da cobrança em si. Olha, hoje uma das principais dificuldades em relação à cobrança, que eu digo... porque tem a Aline enquanto empresária, né, que, tipo assim, justamente furar essa bolha do setor funerário e fazer com que as pessoas entendam. O meu trabalho está sendo justamente fazer com que as pessoas voltem a olhar para a cobrança, né? No setor funerário tem várias ramificações, né? Tem o PET, tem o cerimonialista, tem vendas, tem treinador de vendedores, tem vendedor. Então, o meu trabalho enquanto empresa é fazer com que as pessoas voltem a olhar para a cobrança. Que eu gostaria de dizer que tem empresas com 43% de inadimplência. Caramba! Sabe? Caramba. Na Exponaf, eu atendi um empresário com 65% de inadimplência no cemitério. Caramba! Então... Pera, vamos destrinchar esse número. Isso quer dizer o seguinte, que se eu recebo aqui R$10, só 4 fica na minha mão. Exatamente. Caramba! Então, assim... Se eu recebo 100 mil, 35 mil que vai ficar comigo apenas. Caramba! Então, só para você ver. Então, vamos vender? Vamos vender. Mas vamos cobrar. Entendeu? Sim, então, assim, uma das dificuldades que eu tenho enfrentado justamente é justamente isso. Fazer com que as pessoas olhem para o setor de cobrança. Olhe para o departamento de cobrança, para essa central de relacionamento. Eu falo cobrança porque eu sou cobrança, preciso falar essa língua da cobrança. Mas o nosso treinamento, a gente inicia falando da cobrança e finaliza falando desse atendimento memorável, dessa central de relacionamento ao cliente. Então, enquanto empresária,
Esse é o meu desafio maior, fazer com que os empresários, de fato, olhem também não só para vendas, mas olhem também para a cobrança, Sim. que precisa ser enxergada. E, assim, enquanto cobrança, uma das dificuldades que a gente, claro, enfrentou depois da pandemia, mudou muito, né, o Alexandre? Claro que a pandemia veio aí, bagunçou bastante o financeiro das pessoas. Então, assim, uma dificuldade é justamente as pessoas ainda estão se ajustando para poder conseguir pagar, para poder fazer ali. Então, é isso. A nossa cobrança é fazer... Tá, o senhor não consegue tanto, mas quanto que o senhor consegue? É tipo assim, esse olhar para abraçar e falar, tá, não consegue 1.000, mas eu sou assim... Do caso, o senhor consegue 50? Então, o senhor paga 50 e eu vou te acompanhar aqui, assim... Uma das coisas que eu gosto muito de fazer nesse meu atendimento humanizado é esse acompanhamento. Tá, o cemitério pede 30% de entrada. Aline, eu não tenho. Tá, quanto que o senhor tem? Tenho tanto. Então, eu vou acompanhar o senhor. Tipo assim, eu vou pegar aqui na sua mão até o senhor conseguir pagar. E tem gente que, tipo assim, a última faz questão de ir lá pagar pessoalmente. Caramba. Só para agradecer. Então, assim, é pegar mesmo na mão do cliente. Tá, o senhor não consegue pagar tudo, mas quanto que o senhor consegue? Aline, eu só consigo 50. Eu vou lá na diretoria e falo, ó, esse aqui eu estou fazendo um jeito que... O importante é que esse cliente volte para a minha base. Exatamente. Sabe? Ele precisa voltar para a minha base. Para ele voltar a fazer esse pagamento e manter a minha carteira ativa. E é igual eu estou te falando, tem cliente que faz questão de ir lá, a última, ó, eu vim aqui pagar com você, porque você teve tanta paciência comigo, que essa eu vou pagar aqui com você e a gente vai tomar um café aqui em agradecimento. Então, esse é o diferencial do atendimento humanizado. Caramba, legal. Legal. Muito bom. É isso. Caramba. Vou tomar uma água aqui, porque a gente conversa muito. Exatamente. Exatamente. Além de empresária, além de uma pessoa da cobrança, além de hoje uma pessoa que está trazendo à tona esse universo da cobrança, que era um universo esquecido ou talvez até desconhecido do setor funerário. Bom, eu nunca vi alguém que falasse de cobrança. Além disso tudo, você é uma pessoa física. Atrás do CNPJ, você é uma pessoa física. Exatamente. E eu queria entender um pouquinho da sua vida pessoal, que você é uma mulher que está viajando esse mundo inteiro, você faz parte daquele... Eu assisto de vez em quando aquele podcast, acho que é Papo Funerário que chama, né? De vez em quando eu te assisto. Vai passar lá. aqui no final, é ele, Papo Funerário. Tá aqui, é isso mesmo. E aí, como é que é assim administrar a vida de empresária e a vida de pessoa física, o PJ e o PF? Aí que tá. É um desafio, né? Com certeza é um desafio. Porque você é mãe também, não é? Sou mãe, eu sou mãe de 3. Caramba! Sou mãe de 3. Sou casada há 20 anos. Caramba! Uai, você falou que tinha 20 anos. Deixa essas contas para outro dia, né? Não faz conta não, Alexandre. Tudo bem que a gente tá falando de cobrança aqui, mas não faz conta não. Tá. Há 20 anos e, assim, com certeza é um desafio, porque eu tenho uma filha de 14. Caramba! E já tá aí na adolescência. Eu tenho a Isabelle, de 10, que todo mundo já conhece a Isabelle. E o Gabriel, de 7. Então, assim, conciliar isso daí é um desafio. Sim. Porque... Foi igual você falou, a gente precisa, o Papo Funerário exige da gente, né, que a gente viaje, seja nos eventos. Mas inclusive eu só abrir um parênteses aqui agora. Inclusive eu vi que parece que você e o Papo Funerário vão estar lá em Chicago, é isso mesmo? Cara, que honra, né? Agora sim, falando sério. Quebrou tudo aqui. Quebrando agora. tudo aqui, tipo Entendeu? Assim... receber esse convite, sabe, é muito, muito importante para a gente, mas é muito gratificante, né? É saber que o nosso trabalho, o propósito do Papo Funerário realmente está fazendo sentido, né, Alexandre? Exatamente. Foi uma honra para a gente, sem dúvida nenhuma. Estaremos lá, se Deus quiser, vamos estar lá. Eu já estou com o meu inglês assim muito afiado. The books on the table. Of the king, the power, the king, the best, the fire. Exatamente. Popcorn and ice cream, Simplicity. Enfim. O meu ainda não tá tão afiado igual o seu, não, viu?
Entendi, que legal. Mas assim, igual eu estava dizendo, conciliar essa vida pessoal com essa vida do trabalho, de empresário, do papo funerário, é um desafio. Mas o que eu ia dizer é que só é possível porque, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma pessoa por trás disso. Uau. Né? Então, assim, sem o meu esposo, sem o Danilo... Caramba. Cara, tipo assim, seria inviável, né, o Alexandre? Apesar, assim, de que eu tenho... A minha rede de apoio é uma rede de apoio excelente, graças a Deus. Sim. Eu tenho uma pessoa que está com a gente desde quando a Maria Eduarda nasceu. Então, Caramba. tipo assim, ela é meu braço em casa, sem dúvida nenhuma. Mas sem o meu esposo, sem ter ele ali comigo, não ia ter como. Até a questão também da compreensão, né? Sim. Imagina assim, que se fosse uma pessoa que não fosse tão compreensiva, não fosse uma pessoa que entendesse de fato Sim. o seu propósito e as grandes transformações que você está gerando nesse mundo, talvez não fizesse sentido. Não. Sem o apoio, primeiro, eu sou mulher, né? Então, você é mulher, você está viajando, você está em evento o tempo todo, lidando com pessoas diferentes. Você tem que lidar com preconceitos, você tem que lidar com tudo, né, Alexandre? Existe uma parte linda disso, que é você estar mesmo buscando realizar os seus sonhos, porque eu sou movida a sonhos, sabe? Uau, tipo assim, legal. eu saio de casa e eu faço questão de falar para eles, a mamãe está indo em busca dos nossos sonhos. Caramba. E não são sonhos só meus, são sonhos Caramba. nossos. Sim. Então, a nossa família, nós sonhamos juntos. Uau. E ele super que entende isso. Então, assim, se você chegar lá hoje e falar, e aí, qual que é o sonho lá que a mãe de vocês estava falando? Eles vão saber. Então, assim, a gente sonha junto. E ter o Danilo... É o coletivo. E ter o Danilo por trás, principalmente confiando, me apoiando, me incentivando, faz toda a diferença. Porque já pensou se eu não tivesse? Eu ia falar, eu vou para Chicago. Ele sabe que não dá para ele ir. Sim. Ele ia falar, não, você não vai. Né? Tipo assim, se não é uma pessoa que apoia, se não é um marido... Então, assim, quando... E às vezes não só falar que não vai, né? Às vezes até falava assim, vai... Mas... Ficava empurrado, ou Exatamente. não torcia, ou não apoiava. E faz total sentido os nossos pares, as pessoas dentro de casa, Sim. as pessoas que estão ali ao nosso lado. Esse apoio é fundamental, é uma coisa que Sim. faz muita falta. Sim, Né? e graças a Deus eu tenho, e assim, a gente tem eu tenho essa tranquilidade, e ele tem também de saber que eu estou ali em busca dos nossos sonhos. Caramba, a gente viaja legal. junto, você sabe assim que eu prezo muito por isso. Eu respeito meu marido, onde eu vou, eu falo dele, eu faço questão que... Tipo assim, eu falo pra ele, quando você chegar no lugar, as pessoas vão saber quem é você de fato. Então, assim, Caramba, não legal. é uma pessoa que vai chegar e vai estar... Eu sou prova disso, viu, Danilo? Então, assim, a rede de apoio, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. E eu tenho isso, sabe? Graças a Deus eu tenho isso. Eu preciso agradecer ao meu digníssimo por estar comigo, por me apoiar. E ele é um Legal. grande admirador da minha história, porque... Caramba. O Danilo me conhece há muito tempo, ele conhece a minha história, então ele admira a minha história, ele sabe onde eu quero chegar, onde a gente almeja chegar juntos. E é isso, a gente está junto aí, sem dúvida nenhuma, tocando o barco juntos e faz toda a diferença, com certeza. Caramba, que legal. Que legal. Com certeza. Gente, mas é muita história para pouco tempo de vida. 28 anos, gente, não é todo dia, cara. Caramba, você tem certeza, você tem só esses 28 mesmo? É muita coisa que você já viveu, é muita coisa. Teria que ter outro podcast para poder contar essa história, Exatamente, né? Exatamente. Mas é isso. História gratificante, é isso. Legal. Aline, me conta um pouco assim, depois que você saiu do emprego que você trabalhava no Campo da Esperança, e aí você, de fato, começou a empreender. Sim. Como é que foi essa jornada de empreendedorismo? Eu imagino que nos primeiros momentos, que assim, empreender já não é fácil por si só. Já é muito trabalhoso, já é uma coisa que demanda muita energia, demanda muito recurso. Agora, você empreender sendo mulher, Sim. eu imagino que isso tenha sido ainda mais desafiador. Com certeza. Como é que foi essa jornada de você montar a sua Com empresa? certeza. Depois que eu decidi mesmo empreender, né? Sim.
dar a cara, realmente é um desafio, né? Porque, querendo ou não, você está ali numa empresa, igual eu estava tendo a estabilidade que eu tinha, né? São 14 anos, querendo ou não, é uma estabilidade. Não é fácil abrir mão disso. Não, né? não é fácil. Mas é o que eu sempre digo e eu sempre falei aqui, eu sou movida a sonhos. Uau. Então, chegou um momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, e agora? Sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mexer isso aqui. Então, experiência eu já tenho, já sei como fazer, sabe? Então, eu vou fazer. Mas é um desafio, porque às vezes as pessoas acham que você empreender é você sair, abrir um CNPJ, vamos lá e pronto. Não. Alugar um pontinho de esquina. Aluguei aqui, comprei um computador. Não é assim. É um desafio. E por ser mulher, querendo ou não, também eu acredito que é um desafio maior ainda. E assim, maior desafio, não nascer em berço de ouro, né? Eu não sou sucessora, né, Alexandre? Eu perdi meu pai tem 5 anos, perdi minha mãe tem 3 anos. Caramba. A herança que meu pai me deixou foi um violão maravilhoso, que eu quero aprender a tocar ele. E o que a minha mãe me deixou foi um radinho. Então, assim, eu tive que, sair de onde eu saí mesmo, lutar e construir a minha história. E a Montreal faz parte disso. Então, eu falei, eu vou empreender. E, às vezes, bate aquele assim, né? Você fala, você olha para um lado e fala, gente, e aí? E agora? Como assim, né? É um desafio porque você acorda todos os dias predestinado e falando obstinada, né? Falando assim, calma, eu vou... É isso aqui, vai dar certo, porque é o meu sonho. Porque, senão, não vai lá só abrir um CNPJ achando que você vai conseguir, beleza, vem cá. Tem que ter garra. Tem que ter garra. Para gente que não nasceu em berço de ouro, que você precisa de oportunidades, que as pessoas deem essa oportunidade para você, né? É um desafio. Mas é um desafio gostoso, que eu já estou aí há bastante tempo e todos os dias decidida a fazer dar certo, sabe? Todos os dias. Você acorda, tem dia que você para assim, você fala, Jesus, bora, mais um leão. Hoje... Passa na frente. Mais um leão. Mas tem pessoas, sem dúvida nenhuma, que estende a mão para você, que te ajuda bastante. Uma das pessoas aqui que eu preciso agradecer, que foi, assim, uma das primeiras pessoas que me apresentou esse mundo de oportunidades, que foi o Alexandre da Dial. Numa primeira reunião, eu fazia uma consultoria para o cemitério, e aí eu conversando ali com ele, e os eventos? Você participa? Caramba. Você precisa participar dos eventos. E aí me mandou ali, na época eu me lembro que ia ter a Rigon, e aí depois o Inovar, e foi onde eu comecei. E foi na Rigon que a gente se viu, que a gente se conheceu a primeira vez. Eu tava lá esse dia. Então, assim, só é possível porque você tem pessoas que, sem dúvida nenhuma, te estende a mão e te dá a oportunidade. Você foi uma das pessoas também que me abraçou ali naquele momento de uma forma que você nem me conhecia, nem precisava. É recíproco. E aí você foi ali, me estendeu a mão, me apresentou para as pessoas, são as conexões que vai fazendo a diferença. Legal. Então, é um desafio, mas é um desafio que, se você tiver com aquele sonho pronto para todos os dias acordar, não, aquilo ali vai dar certo, vai dar certo. Demora um pouquinho, mas acontece. Caramba, que legal. É muito bonito, assim, ver a sua trajetória, ver de onde você saiu e isso que você falou foi um negócio, assim, que me impactou bastante, da herança que você recebeu dos seus pais. Sim. Que muito mais do que um radinho da sua mãe, o violão do seu pai, eles criaram uma pessoa sonhadora. Sim, com certeza. Que de fato é uma coisa intangível. Criaram uma pessoa que nunca teve correntes, criaram uma pessoa que sempre nasceu para voar. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa foi a maior herança que eles te deixaram. Não foi o radinho, não foi o violão. Só um radinho, né? Exato. Foi o radinho e foi o violão. Sim, com certeza. Isso é muito importante, é muito legal ver você falando isso. E assim, o lugar que você está, o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, a condição que você nasceu, não determina onde você vai chegar. Onde você vai chegar, quem determina é você, são os seus passos, exatamente, são as suas ações e os seus movimentos de fato, né? Que eu acho que uma pessoa determinada, uma pessoa obstinada consegue mudar o mundo. E é muito legal ver você falar. Com certeza, Alexandre. Com certeza. Eu tenho eterna gratidão aos meus pais, sabe? Meu pai, ele faleceu
Meu pai bebia, tipo, era alcoólatra mesmo, assim, e a gente falou, vai morrer de cirrose. Meu pai morreu de acidente, sabe? Então, tipo assim, essa nossa vida é muito louca. E o meu pai, ele era um grande admirador meu, graças a Deus, sabe? Eu sempre estendi a mão para os meus pais e estive com eles. E ele faleceu na fase mais linda da vida dele, que foi quando ele conseguiu parar de beber. Caramba! Então, ele lutou mais de 20 anos, que o vício do álcool é um vício, sabe? Não é frescura. Ah, quando você quiser... Não é assim, sabe? Então, quando ele decidiu que eu peguei ele, cuidei dele 30 dias, fiquei cuidando dele ali, e ele falou, minha filha, a partir de hoje eu não bebo mais. Isso foi em setembro, que eu fui de férias para lá. Em novembro, meu pai faleceu. Então, ele ficou setembro, outubro e faleceu em novembro. Então, foi foi a fase que ele mais deu orgulho, que ele falou, agora eu estou conseguindo dar orgulho para os meus filhos, vai dar certo. Então, assim, querendo ou não, fica aquela coisa, né? Tipo assim, a pessoa na melhor fase... É sempre assim, né? Tipo, a pessoa na melhor fase, no momento mais... E, assim, meu pai sempre falou para mim, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Meu pai e minha mãe, eles dois foram muito admiradores da minha história. Porque, sem dúvida nenhuma, eu e meus irmãos, né? Mas eu, assim, sempre fui muito apegada com eles, assim. E, assim, o momento que... A oportunidade que eu tive de fazer por eles, eu fiz. É por isso que eu fico muito tranquila, porque, graças a Deus, eu estive com eles até o último momento ali. Eu pude pedir perdão para o meu pai, se eu tivesse feito alguma coisa, que ele ficou na UTI, né? Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que foi igual você falou, uma pessoa que sabe onde... Eu sempre soube onde eu queria chegar, quais eram os meus sonhos, sabe? Sempre respeitando, sempre... Não preciso passar por cima de ninguém, não preciso querer o lugar de ninguém. É a sua história. Caramba. Sabe? É a sua história. E aí tá lá, a minha herança, meu violão, que eu quero aprender a tocar ele, o radinho da minha mãe, que ele não liga. E é engraçado que esses dias eu fui pegar um cabo, tinha o cabelo da minha mãe era bem enroladinho. Esses dias eu fui pegar, que o cabo carrega a nossa JBL, né? E eu fui pegar, tinha um cabelinho dela lá. Eu falei, gente... Aí a gente vê, né? Tipo assim... Cara, se eu pudesse pegar esse cabelinho lindo enquanto estava nela, e aí a gente vai pensando assim, mas é isso, bola pra frente, senão a gente acaba se emocionando. A vida segue, cara. A vida segue. A vida segue, é isso. Caramba, é muito legal. E assim, eu tô achando muito interessante esse papo, porque quando você pega um ser humano, quando você pega uma pessoa para conversar assim, tem várias e várias e várias vertentes, tem várias facetas de uma mesma pessoa. Sim. A gente já falou da Aline da cobrança, a gente já falou da Aline empresária, a gente já falou da Aline esposa, da Aline mãe, a gente já falou da Aline pessoa, da Aline filha, sim, da Aline companheira de seus pais. Então, tem muito mais coisa do que as pessoas de fato vê nas redes sociais, do que de fato as pessoas vê no Instagram, ou vê uma foto, ou vê um vídeo. É muito mais complexo, né? E é bem legal isso, porque o nosso trabalho está profundamente ligado com as relações humanas. Sim. O setor funerário como um todo, ele está muito ligado às relações humanas, como as pessoas lidam umas com as outras, como a gente lida com alguém depois que essa pessoa se vai. E foi muito bonito esse seu relato, ver você falando dos seus pais. Sim. Até me emocionei aqui. Caramba, que legal. Exatamente. É isso. Meus pais foram 2 guerreiros. E é isso. Bola pra frente, né? A gente tem aí uma longa história, um longo caminho a percorrer. Então, é o que eu costumo dizer, né? Quando as pessoas veem a gente batalhando, você está de fato batalhando, né? Você está, de fato, buscando um sonho. Existe pessoas por trás. Tem sido fácil, Armin, tudo que você faz? Nunca foi, né? Nunca foi, mas eu acho que nós temos a opção de deixar a nossa história mais bonita, né, Alexandre? Caramba! Sabe, eu tive a opção de pegar essa minha história, sabe, do meu pai alcoólatra, agredir a minha mãe, aquela história, sabe, eu poderia pegar essa história e me vitimizar ali, e não posso, porque não, sabe?
eu acordo todos os dias decidida a deixar a minha história mais bonita possível. Caramba. Sabe? Os meus filhos, eles vão se espelhar em mim. Então, assim, a Isabela, às vezes, ela chega para mim e ela fala, mãe, qual a história que eu vou contar? Porque, tipo assim, ela sabe que ela não passou nem a metade do que a mãe dela passou. Então, ela costuma dizer, você tem uma história tão linda, né, mãe? De onde você saiu, onde você está indo. Qual a história que eu vou contar? Eu falo, você vai contar a sua história, filha. Então, assim, eu acordo decidida a deixar a minha história linda, sabe? Você sempre me vê com um sorriso no rosto. Às vezes, assim, até o pessoal que trabalha, meus colaboradores, fala, Aline, o que mexe com sua cabeça, pelo amor de Deus? Porque, tipo assim, a pessoa te liga, te fala que caiu ali e você tá... Então, assim, é uma opção nossa. Não é fácil. Mas se eu for querer entrar nesse de não é fácil, vai ficar pior ainda. Sabe? Então, cara, vamos trabalhar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos todos os dias bater numa porta. Eu sei que aquela porta não vai abrir, vamos bater de novo. Até você fura a bolha e consegue. Entendeu? Caramba. Então é isso. Aline, para as Isabeles que estão nos assistindo, pequenas garotas que se inspiram em Aline Araújo, qual mensagem você deixa para essas meninas? Cara, assim, se eu pudesse falar para essas Aline Araújo, se eu pudesse falar para Aline Araújo de tempos atrás, não desista, sabe? De fato, não desista, sabe? Você vai ouvir muito não. Muitas vezes você vai... Nem o não, né? Que muitas vezes... Às vezes nem resposta, né? A pessoa nem responde, né? Exatamente. Assim, nem um não, obrigada. Exatamente. Normal. Às vezes é um vácuo. É um vácuo, sabe? Num lugar onde você busca oportunidades, é normal. Tipo assim, isso não mexe mais comigo, sabe, Alexandre? Entendi. Porque eu sei da minha história, eu sei onde eu quero chegar. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Não aceite críticas de pessoas que simplesmente, sabe, não tem nada, só quer mesmo... Crítica construtiva de quem não construiu nada. De quem não construiu nada, sabe? Não aceite, não pegue isso, não abrace. Acorde decidida todos os dias a lutar pelos seus sonhos e fazer história. Uau, sabe? Caramba. É isso, é construir a sua história, é fazer a sua história e pronto, vai atrás dos seus sonhos, bate na porta, tá fechada, bate de novo, essa aqui não deu, vai para a próxima e é isso. Entendeu? Toca para frente. Toca para frente. É isso. Né? Jogaram terra em você, mas não sabia que você era a semente. Uau! Então, bola pra frente. Caramba. Nossa, deu até um negócio aqui agora. Caramba. É isso. Legal. Bom, o papo tá muito legal, o papo tá muito incrível. Passou 1 hora já, né? Exatamente, a gente nem viu, caramba. Jesus, muito rápido. Aline, eu quero te agradecer por essa disponibilidade, por estar aqui, por ter vindo a Brasília nos receber. Quero mais uma vez deixar aqui registrado que eu sou muito fã do seu trabalho, eu admiro muito sua trajetória, admiro você como profissional, você como pessoa física também. Obrigada. Uma das coisas assim, que eu acho incrível e já cansei de falar isso com você e com o seu marido, que eu acho que vocês têm uma criação de filhos fantástica e eu acho isso incrível no mundo de hoje. Você conseguir proteger os seus é incrível. Eu sou fascinado com o modelo de criação que vocês têm. E, cara, eu sou muito seu fã e queria mais uma vez te agradecer. É isso. Imagina, eu que agradeço. E assim, já falo mais uma vez que as portas do Papo Funerário estão abertas para quando você quiser vir. É isso. Conversar com a gente. Eu preciso agradecer a audiência do Papo Funerário por nos acompanhar, por ter nos abraçado, por ter nos acolhido, né? Você, eu não preciso nem falar, dispensa comentários, né? Você que... esse cara aqui que vocês ficam vendo aí, que é muito brincalhão, tem um coração que é gigantesco. Eu tenho chagas. Ele tem um coração gigantesco. Ele é todo engraçadão assim... Mas isso, eu vou falar, o Alexandre, assim, você abriu as portas do setor funerário para mim, sem dúvida nenhuma, você já faz parte dessa história que eu estou construindo e que eu quero construir, e onde eu chegar,
eu vou estar levando você comigo, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito grata a você. Muito, muito, muito de coração, porque você, sem dúvida nenhuma, me acolheu no momento que, sabe, era só mais uma pessoa que estava ali na feira, que queria conhecer o vendedor de jazigos do Brasil, e você me acolheu, me abraçou, pegou na minha mão e falou, vamos. E, querendo ou não, você já faz parte dessa história, você conhece a minha família, você já faz parte da minha família. E é isso. Obrigada por ter me acolhido, obrigada por ter me abraçado. Obrigado. E vamos para Chicago. É isso. Bora! É isso, gente. Oi, a gente precisa agradecer aqui os nossos incentivadores. Que é quem faz esse negócio todo acontecer. Sem vocês, nós não existiríamos. Mais uma vez, nosso sincero muito obrigado. Obrigada, mais uma vez, a gente precisa ressaltar aqui que são vocês que, de fato, fazem com que tudo isso aconteça. Dá um trabalho pra caramba, envolve, dissipa muita energia, dissipa muita coisa. Mas a gente curte muito fazer isso aqui e é graças a vocês. Nosso sincero muito obrigado, tá? Obrigada. É isso, gente. É isso. Estamos aqui... É você que finaliza, né? Eu sou convidada. Estamos finalizando mais um Papo Funerário. Aline, foi uma honra ter você aqui. E se você gostou dessa conversa, fique tranquilo. Terça-feira que vem tem mais. Até terça-feira, gente. Tchau, tchau.